Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Alexandre Nápoles e a gente vai trabalhar aqui hoje o nosso curso de Teoria e Questões em Direitos Humanos. Eu quero deixar logo para vocês disponível o meu e-mail e o meu Facebook para vocês tirarem qualquer dúvida, a gente se conectar e poder avançar no nosso estudo e acessar o nosso tão sonhado cargo no nosso concurso público, beleza? O meu e-mail é alexandre_nápoles, está aí na tela, joga aí, Manuel, por favor, alexandre_nápoles@hotmail.com e meu Facebook é Alexandre Nápoles Filho. Então, me adiciona aí no Facebook, também estou lá no Instagram, @alexandrenápoles. E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim inbox ou na timeline, que eu vou ter um prazer imenso de poder responder e a gente se conectar. Ou também pode mandar um e-mail, se você tiver alguma dúvida resolvendo questões aí, ok? Tá bom? Então, vamos começar esse nosso curso com a disciplina, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é que a gente precisa saber que as provas de concurso cobram muito? Primeira coisa, esse assunto, a Declaração Universal, é um assunto básico da disciplina Direitos Humanos. Toda prova de concurso público cobra esse assunto de declaração, e não é por menos, porque a doutrina dos direitos humanos mudou, ela se renovou a partir da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, mais especificadamente em 10 de dezembro de 1948. E o que acontece? O mundo, ele estava em crise. No pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo se deparou numa situação gravíssima, da qual ele se deparou com a possibilidade de se autodestruir. A comunidade internacional ficou assustada com o Holocausto, com mais de 6 milhões de pessoas sendo executadas, tratadas como objeto, como animal, trabalhando forçadamente naquelas estruturas que Hitler montou de grande devastação da dignidade do ser humano, né? E as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que os Estados Unidos lançaram no Japão, né, por conta da retaliação que eles quiseram dar contra aquele ataque que o Japão deu na ilha de Pearl Harbor, fez com que o mundo ficasse assustado, porque pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano se deparou com a possibilidade de se autodestruir. As bombas atômicas, elas criaram um novo cenário entre guerras. Porque nunca tinha em nenhuma guerra, nem na Primeira Guerra Mundial, nunca tinha se criado uma bomba com tanta eficiência de devastação como a bomba atômica. Mas não só as bombas atômicas. A devastação do Holocausto nos campos de concentração, principalmente no de Auschwitz, fez com que a humanidade se deparasse com o que há mais de cruel do ser humano, que é a exploração do outro ao nível máximo, né? E aí, nesse contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, foi criada em 1945 uma nova organização internacional para substituir a anterior, a Liga das Nações. Foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que veio substituir essa Liga das Nações, que foi fracassada. A Liga das Nações surgiu no pós-Primeira Guerra Mundial para tentar evitar uma nova guerra de proporção internacional, mas não conseguiu obter êxito. Tanto é que ocorreu essa Segunda Guerra Mundial e foi necessário se reestruturar um novo organismo internacional. Daí foi que em 1945 surgiu essa nova organização pautada na construção da paz e de uma nova ética universal, de uma nova construção de relações internacionais. A ONU, então, surge com esse grande desafio de construir uma segurança internacional mais estável.
e trabalhar numa relação amistosa entre os estados. E para permear um contexto principiológico, para se construir pautas mínimas de relacionamento internacional, foi preciso criar um documento internacional. Esse documento foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a declaração, ela cumpre um papel importantíssimo na história da humanidade, que foi de traçar, de trilhar um caminho uníssono de diálogo internacional. Então, a declaração é uma carta de princípios entre os diversos estados do mundo para um relacionamento mais amistoso. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi já vitoriosa porque ela teve um grande aval de vários países. Ela foi aprovada logo de cara por 48 estados, houveram 8 abstenções e ela trouxe um novo princípio na pauta das relações internacionais. Na verdade, foram 3 princípios novos. Foi o princípio da universalidade, o princípio da indivisibilidade e o princípio da interdependência. Esses 3 princípios são sempre cobrados em provas e são o grande legado da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então isso você já tem que colocar em mente. Um grande legado principiológico que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz para a humanidade e para as relações internacionais foi esse legado principiológico de entender que a proteção à dignidade do ser humano, ela deve respeitar esses 3 princípios. O princípio da universalidade, indivisibilidade e interdependência. Você aí em casa pode estar se perguntando, mas Alexandre, o que danado esses princípios, o que danado são esses princípios da universalidade, indivisibilidade e interdependência? Pois bem, vamos começar a destrinchar esses 3 princípios que são a base de todos os 30 dispositivos dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos começar pela universalidade. A universalidade dos direitos humanos, ela tem 2 dimensões de compreensão. A primeira dimensão, ela significa dizer que todos os seres humanos, independente de qualquer característica pessoal, independente de raça, credo, cor, religião, independente de qualquer característica pessoal, todo ser humano, eu, você, Manuel, deve ser protegido, porque não depende do que a gente é e de onde a gente veio. O que importa é que somos seres humanos e que precisamos ter proteção mínima garantida pelo Estado. Essa é a primeira dimensão desse princípio da universalidade. A segunda dimensão desse princípio da universalidade é com relação ao lugar onde essa pessoa se encontra. Ou seja, independente de onde essa pessoa se encontre, independente do país, estado, município, tribo, independente de qual local do planeta Terra essa pessoa se encontre, essa pessoa ela vai ter direitos fundamentais mínimos que o Estado deve consagrar e garantir. Então, quando vocês se depararem com o princípio da universalidade, sempre coloque em mente 2 vertentes. A primeira vertente, que é a proteção ao ser humano, independente da característica individual dele, se ele é negro, se é branco, se é pardo, se ele tem religião, se não tem, independente da orientação sexual, independente de que situação ele se encontra, se está preso, se não está, independente de qualquer característica pessoal, essa pessoa ela tem direitos básicos. A segunda dimensão é a dimensão do lugar, independente de onde ela esteja, se estiver no Afeganistão, no Brasil, no Iraque, nos Estados Unidos, onde se encontra essa pessoa vai ter direitos e garantias básicos que devem ser protegidos, ok? Essa é a ideia da universalidade. A ideia da indivisibilidade e interdependência são interpretadas de forma conjunta. Isso significa dizer que para o Estado ele garantir de forma íntegra a dignidade do ser humano, o Estado tem que garantir direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais, ambientais e todo o rol de direitos que vierem a surgir. Ou seja, o ser humano, ele é uma complexidade. O ser humano, ele não é um valor único. Para o ser humano ele viver com dignidade, não basta ele ter garantido somente o direito à vida, somente o direito à liberdade. Para eu e você termos nossa dignidade garantida integralmente, o Estado ele deverá proteger e garantir direitos diversos, como o direito à educação, o direito à saúde, ao lazer, à cultura, que estão dentro do arcabouço dos direitos econômicos, sociais e culturais. Além disso, ele tem que garantir os direitos de liberdade, direito à vida, à propriedade, de votar e ser votado, de nacionalidade, que estão dentro do arcabouço dos direitos civis e políticos. Então, o Estado deve garantir a dignidade do ser humano de forma íntegra, de forma interdisciplinar, de forma completa. Não basta garantir pela metade. Então, essa é a ideia da indivisibilidade e interdependência. Não dá para dividir. Todos os direitos, eles são interdependentes. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você visualizar. Imagina que eu sou o Estado, imagina, e que você que está em casa, está subordinado a mim, ok? Eu vou chegar para você e vou dizer, eu vou garantir sua dignidade integralmente, mas para tal, eu vou proteger somente o seu direito à liberdade. Você vai ter liberdade para fazer o que quiser, pensar como quiser pensar, exercer sua religião como você quiser exercer, mas eu só vou garantir isso para você. Você vai se sentir satisfeito na proteção da sua dignidade humana? É lógico que não. Por quê? Você vai falar, Alexandre, pelo amor de Deus, eu preciso do meu direito à educação, eu preciso do meu direito à saúde, ao lazer, à cultura, ao esporte. O mercado por si só, ele não garante isso para mim. O mercado por si só, se eu ficar ao bel prazer do mercado, do capitalismo, ele vai me excluir de alguns direitos desses, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito ao lazer, à cultura. Porque eu tenho pouco acesso a recursos, eu não sou abastado de recursos financeiros, enfim. Então, perceba que a nossa vida, para ela ter uma qualidade, o Estado ele precisa proteger e garantir direitos de diversas ordens, beleza? Então, essa é a ideia da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, ok? Agora, fica atento a uma coisa, porque na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a prova cobra muito um conhecimento específico, que é o seguinte: na declaração foi o primeiro documento a conter direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Isso foi um grande avanço, porque antes todos os outros documentos internacionais e dos países, as cartas magnas, focavam em alguma parcela desses direitos, não essa completude. Mas a Declaração Universal veio a inovar. Ela veio a trazer essa dimensão ampla de proteção à dignidade dos seres humanos. Então, se a prova questionar se a Declaração Universal dos Direitos Humanos garantia os direitos de primeira e segunda dimensão, isso estará correto. Mas cuidado com a pegadinha de prova, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não traz em seu texto a proteção aos direitos meta-individuais, os direitos de terceira dimensão, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente. Não estava lá previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Fica atento a isso, isso é pergunta certa de prova, ok? Outro ponto importante é que não existe hierarquia entre esses direitos. As provas adoram questionar isso, saber se você está atento a esse detalhe. Mas olha, não existe hierarquia, não existe um direito mais importante do que outro.
todos são indivisíveis e interdependentes. Então, se a prova afirmar que o direito à vida é mais importante do que o direito à liberdade, que o direito à saúde é mais importante que o direito à educação, isso não está correto. O correto é que todos esses direitos sejam indivisíveis e interdependentes, um interrelacionado com o outro, para que a nossa qualidade de vida seja garantida e que a gente tenha uma vida digna, ok? Beleza? Outro ponto importante sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é muito questionado também e que pode cair na sua prova de concurso público, é o seguinte: a Declaração Universal, ela não é um tratado internacional. Ela não é uma convenção internacional de direitos humanos. Aí você pode estar se perguntando, ok, Alexandre, mas e o que é que isso implica? Isso tem uma grande repercussão. A declaração, ela adveio de uma resolução da Assembleia das Nações Unidas, da Assembleia da ONU. Por ela vir de uma resolução e ela ter essa característica de declaração e não de tratado, a doutrina aponta que ela, tecnicamente, formalmente falando, ela não vincula juridicamente os estados signatários. Cuidado com a pegadinha de prova. Olha, tecnicamente, formalmente falando, por ser uma declaração advinda de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, essa Declaração Universal, ela não vincula, ela não obriga com que os estados respeitem o seu conteúdo, tecnicamente, formalmente falando. Mas olha a pegadinha de prova. Materialmente falando, essa Declaração Universal, ela implica responsabilidade, sim, dos estados. Ela implica o dever de respeito ao seu conteúdo, sim. Sabe por quê? Segundo a doutrina também, a declaração, ela foi um divisor d'água da história da humanidade. E ela se tornou um princípio geral do direito internacional público. A Flávia Piovesan, uma doutrinadora reconhecida no mundo inteiro, ela ainda vai mais além. Ela, para justificar essa força jurídica implícita da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a interpretação autorizada do termo direitos humanos que está lá na Carta da ONU. O que é que ela quer dizer com isso? A Carta da ONU é um tratado internacional em que obriga juridicamente quem ratificou ele. Ou seja, todos os membros ratificantes desse documento internacional têm o dever de cumprir o seu conteúdo. Então, nessa declaração, tem lá dizendo que os Estados membros da ONU devem respeitar os direitos humanos das pessoas que estão subordinadas à sua jurisdição. E o que seria esse termo direitos humanos? Para a Flávia Piovesan, a Declaração Universal veio a trazer explicação do que seriam esses direitos humanos. Então, por ela trazer essa explicação do que seriam direitos humanos, por ser essa interpretação autorizada da Carta da ONU, os Estados-membros devem respeitar o seu conteúdo. Mas, Alexandre, calma, na prova o que é que eu marco? Fica atento a como a prova pergunta, ok? Se a prova chegar e afirmar que, tecnicamente, formalmente falando, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não vincula os estados signatários, isto estará correto. Mas também estará correto se ela afirmar que, materialmente falando, por conta dessa repercussão internacional e dessa força costumeira que a Declaração Universal dos Direitos Humanos obteve ao longo da história da humanidade, se ela afirmar que materialmente ela vincula os estados, isso também estará correto.
ok? Então eu quero que você fique atento a essas duas formas de perguntar na questão, porque existem duas formas de respondê-la, ok? Beleza? Outro ponto importante que a gente precisa saber sobre a declaração é que essa declaração, ela juntamente com dois pactos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ela forma o que a gente chama da Carta Internacional dos Direitos Humanos. Explico melhor. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada em 10 de dezembro de 1948. A declaração é uma carta de princípios. Ela traz diretrizes gerais do relacionamento pacífico e amistoso entre os Estados, no respeito ao direito das pessoas que vivem sob a sua jurisdição. Mas ela traz conceitos muito genéricos sobre a proteção desses direitos. Precisava haver uma normatização desses conceitos, dessa proteção. E isso aconteceu somente em 1966, no período já da Guerra Fria. Isso aconteceu num contexto de grande conflito entre Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. Nesse período da Guerra Fria, onde havia uma dualidade de concepção de mundo, de forma de Estado. De um lado estavam os Estados Unidos e os aliados, que pensavam que a melhor forma de proteger a dignidade dos seres humanos era com a base de um Estado liberal e permeado por um capitalismo. Do outro lado, estavam a União Soviética, e que eles pautavam e acreditavam num Estado social, e que o socialismo e o comunismo seria o caminho para se melhor proteger a dignidade do ser humano. Nessa dualidade de conflitos que até hoje permeia a filosofia e as relações internacionais, nessa dualidade, o mundo estava no que foi conhecido pela Guerra Fria. E precisou se normatizar essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por haver essa dualidade de concepção do mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve duas normatizações. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, liderada a construção pelos Estados Unidos, e do outro lado, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, liderada a sua construção pela União Soviética. E isso foi um grande retrocesso na ideia da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Por quê? Porque o que foi que a gente viu? A declaração, ela disse que os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes. Então, o ideal era que se criasse um único pacto, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos, para normatizar num único documento essa aplicação dos direitos humanos na prática pelos Estados. Mas, por conta do contexto da Guerra Fria, isso não ocorreu. E em 1966 foram criados esses dois pactos. Então, esses dois pactos, mais a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é chamado pela doutrina internacional como sendo a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Pode ocorrer também na sua própria expressão em inglês, que é International Bill of Rights. Então, esse documento é o que a gente chama do núcleo normativo principal do Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. O que é isso? No ambiente da ONU, existe um sistema global de proteção aos direitos humanos. Esse sistema global de proteção aos direitos humanos tem um núcleo principal de proteção, um núcleo normativo de tratados e documentos principal de proteção aos direitos humanos no mundo. Qual é esse núcleo? São esses três documentos. A Declaração Universal e os dois pactos, ok? Que a gente chama, dá um sinônimo para isso daí de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Como é que a prova pergunta isso na prova? Ela pode chegar e afirmar assim, ó, a Declaração Americana dos Direitos Humanos mais os dois pactos formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Isso está correto ou está falso? Isso estará falso, olha a pegadinha. Não é a Declaração Americana, é a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, ok? Declaração Americana é do âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Outro organismo internacional que é independente da ONU, que não tem nada a ver com a ONU, ok? Então, cuidado com a pegadinha de prova. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais os dois pactos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A prova também pode chegar a afirmar: a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão não é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão foi criada com a Revolução Francesa, em 1789. Não tem nada a ver com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ok? Beleza? Perdão, dos direitos humanos, ok? Então, não confunda. Declaração Universal dos Direitos Humanos, do âmbito da ONU, com Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que veio com a Revolução Francesa, lá em 1789, tá bom? Beleza? Vamos falar também, a gente precisa ficar atento aos dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nossa estratégia aqui, para não ficar uma coisa cansativa, é a gente trabalhar esses dispositivos que caem muito em prova a partir da resolução de questões, para não ficar uma coisa decorada, para a gente ler o dispositivo já resolvendo questões. Óbvio que a gente não tem tempo de falar de todos os 30 dispositivos, mas a gente vai falar dos principais dispositivos. Como assim os principais, Alexandre? Eu resolvi mais de 400 questões de direitos humanos. Nesse número imenso de questões que a gente resolveu, a gente apurou quais são os dispositivos que mais caem nas provas e os que sempre caem nas provas, e é o que a gente vai resolver aqui para você fechar a sua prova, beleza? A gente fez um material aqui esquemático, uma divisão esquemática que está aí na sua tela. Joga aí, Manuel. Que é o seguinte, são 30 dispositivos, certo? Nesses 30 dispositivos, a gente tem no artigo 3º, que fala da liberdade e da segurança da pessoa, no artigo 7º, que fala da igualdade perante a lei, no artigo 8º, que fala dos remédios jurídicos eficazes, no artigo 9º e 10º, que fala do devido processo legal, no artigo 5º, que fala da proibição da tortura, no artigo 12º, que fala de qualquer intromissão ilegal na privacidade, e também no artigo 13º, da proteção da liberdade de ir e vir, do artigo 14 do asilo, do 19 da liberdade de expressão, do 18 da liberdade de consciência e religião e no artigo 20 da liberdade de reunião. Esses artigos são estratégicos, mas eu peço para que você em casa não se acomode com o nosso estudo aqui. Eu preciso que você em casa também leia a declaração. São 30 artigozinhos, rapidinho você lê, para que você internalize de forma mais fácil, de forma mais sustentável na sua mente, ok? Então, a gente vai resolver questões aqui, mas eu peço que você em casa leia os 30 dispositivos para firmar o conceito na sua cabeça, tá bom? Beleza? Também tem no artigo 23 o direito do trabalho, a igualdade salarial, no artigo 25 do seguro social e no artigo 26 do direito à educação, que eles falam, ele coloca, né, como direito à instrução, ok? Instrução é sinônimo de educação para fins da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Vamos resolver questões, vamos lá? Joga na tela aí, Manuel. Essa primeira questão é uma questão de 2013, do DEPEN, da CESP. Ela vem dizendo assim, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí vem aí os itens para você julgar. Esse primeiro item, ele diz aí, ó, a vítima de perseguição em seu país, legitimamente motivada por crime de direito comum, pode invocar o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Gente, isso, de acordo com o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está falso. Porque, como diz o artigo 14, que está aqui na sua tela, ele não goza desse direito de procurar asilo se ele tiver
cometido um crime comum, ok? Ele só vai gozar desse direito se ele estiver sendo perseguido por um crime político, ok? Um crime político. Um crime de direito comum, ele não vai gozar do direito ao asilo. E o artigo 14, ele diz, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Aí ele diz de forma bem clara, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários ao propósito das Nações Unidas. Então, volta aqui para mim, gente. Essa questão está falsa e a gente tem que lembrar do caso do Edward Snowden. O caso do Edward Snowden, que pediu asilo aqui no Brasil e foi negado porque se entendeu aqui no Brasil que ele tinha cometido um crime de direito comum, não um crime político, como ele estava alegando. Por isso que se negou esse asilo a ele, ok? Então, esse primeiro item é falso.